Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade chamada aliança. Caros amigos, sejam bem-vindos ao programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, promovido pela Aliança Espírita Evangélica. A aliança é um ideal de fraternização, vivenciado por meio de programas de estudo, trabalho e reforma íntima, adotados por mais de 300 centros espíritas em diversos países. Meu nome é Eduardo Miyashiro e este é o canal Aliança. Os sonhos constituem uma experiência do cotidiano que não tem merecido a devida atenção dos estudiosos. A posição comum da ciência classifica-os integralmente no campo do subconsciente, relacionado a vivências pessoais e suas interpretações subjetivas. Mas como explicar sonhos premonitórios? E avisos ou informações que se comprovam verídicas? Como explicar que a mente adquira conhecimentos ou tenha insights através de sonhos em assuntos onde a pessoa que sonha não tem a mínima base de experiências ou informações prévias? Gostaríamos de apresentar a visão espírita dessas questões. Estes comentários tomam por base, entre outras, a obra fundamental que deu início ao Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Ele foi publicado em abril de 1857 por Allan Kardec, pseudônimo do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que viveu no século XIX na França e assumiu a tarefa de codificador da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos está organizado na forma de 1019 perguntas e respostas, divididas em 4 partes. Na segunda parte, sobre o mundo dos espíritos, consta o capítulo 8, Emancipação da Alma, cujo conteúdo é o tema desta apresentação. Iniciemos explicando a condição do espírito encarnado. Para evoluir, o ser precisa passar pela experiência da encarnação, que ocorre inúmeras vezes, permitindo o desenvolvimento de capacidades tanto relacionadas ao mundo físico quanto às virtudes e sabedoria da alma. Ao encarnar, as faculdades espirituais ficam limitadas pela influência da matéria. Por exemplo, o espírito não pode mais se transportar apenas pelo impulso mental ou comunicar-se por pensamento, capacidades que tem, mas são obstruídas pela densidade do plano físico. O espírito possui corpos sutis, compostos de uma matéria ainda não totalmente compreendida pela ciência, o fluido cósmico universal. Esses corpos têm órgãos e propriedades que também ainda não foram suficientemente estudados, mas sabemos que são organizados em camadas, desde as mais sutis até as mais densas. Durante a encarnação, esses corpos interagem com o corpo biológico, principalmente através do sistema nervoso e o endócrino. Nas obras básicas do Espiritismo, esse conjunto de corpos fluídicos é chamado perispírito, que desempenha funções como percepção do mundo espiritual, registro de experiências e captação de energias. A mediunidade é uma condição que permite a comunicação entre o plano dos encarnados e o plano espiritual, possibilitando, por exemplo, que médiuns videntes percebam os espíritos através de um sentido correspondente à visão que impressionam os órgãos do perispírito. Embora todos tenham essas capacidades em seus corpos espirituais, a encarnação dificulta o exercício dessas capacidades. No entanto, há momentos em que essa restrição diminui, permitindo uma maior conexão com o mundo espiritual, como discutido por Allan Kardec no capítulo sobre emancipação da alma. Mas o que é emancipação da alma? A dinâmica do corpo biológico exige pausas diárias para a recomposição de energias, reconstrução de células e, inclusive, a reestruturação da rede neural, o que ocorre durante o sono. E sobre o sono, a ciência já estudou
as ondas cerebrais, as trocas químicas, o relaxamento muscular, mas ainda falta entender o que acontece com nossa consciência durante esse período. Por que deixamos de responder aos estímulos externos? O que ocorre com a nossa identidade? A dificuldade de despertar indica que retomar a consciência exige algum esforço. Demoramos a nos situar, a recuperar a noção de tempo, de identidade, lembrar dos compromissos e tarefas, né? Basta lembrar das nossas impressões quando somos bruscamente despertados no meio da noite, para reconhecermos essa diferença de estados. Mas então, onde é que nós estávamos durante o sono? Segundo relatos dos espíritos, todos temos a possibilidade de nos afastar de nossos corpos biológicos, reduzindo a sua influência restritiva sobre as faculdades do espírito. Isso permite que a alma, então, reencontre outras almas, desenvolva atividades diferentes, troque informações. Esse é o estado de emancipação da alma, que lhe proporciona uma liberdade limitada. Se considerarmos a vida corporal como uma prisão temporária para a alma, o sono é aquele momento em que a alma pode exercer algumas das suas capacidades, como deslocar-se mentalmente, comunicar-se com os outros, ou mesmo relembrar fatos de vidas passadas, né? É possível em algumas situações. Ao retornar ao estado desperto, as limitações do corpo causam um choque e que faz com que muitas lembranças do que foi vivido durante o sono se percam, resultando em impressões vagas e confusas. Muitas vezes, os sonhos são reflexos dessa confusão de impressões. A capacidade de lembrar varia entre as pessoas. Algumas retêm memórias com mais clareza, enquanto que outras afirmam não sonhar nunca. Então, como podemos interpretar ou classificar os sonhos? Nós não negamos a existência de sonhos do subconsciente, que são objeto de estudo da psicologia, mas afirmamos aqui que existem outros tipos de sonhos além destes. Vemos no capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Espíritos que as pessoas mais evoluídas costumam se encontrar com espíritos superiores para sua instrução, pois seus interesses são nobres, e alguns também têm condições de auxiliar sofredores e continuar projetos de grande alcance espiritual. Já aqueles dominados por defeitos morais são atraídos para ambientes mais pesados, onde há espíritos violentos, agressivos ou vitimados por grande sofrimento, resultado das suas más ações. Essa diversidade de experiências é tão vasta, pois cada alma vive os seus aprendizados. Alguns têm dificuldade em se afastar do corpo, devido a enfermidades, perseguições espirituais ou condições do ambiente espiritual em que vive. O estado de saúde do corpo também influencia as lembranças dos sonhos. Allan Kardec, em um artigo da Revista Espírita de julho de 1865, apresenta uma classificação dos sonhos em três categorias com base no grau de lembrança. Primeiro, os sonhos provocados pela influência do organismo. São lembranças mais claras. Elas são alimentadas pelas experiências do estado de vigília. Aos sonhos mistos, que são uma combinação das experiências nos planos material e espiritual, já com um desprendimento maior da alma. São lembranças que se esquecem mais rapidamente, a menos que alguma coisa as reforce. E os sonhos puramente espirituais. Estes são resultados de experiências no estado de desprendimento da matéria. E geralmente não nos lembramos deles. Ou então temos apenas impressões vagas, mas é nesse estado que as nossas relações com os outros espíritos têm maior influência. Allan Kardec mostra que há dois instantes em que costuma ocorrer o esquecimento dos sonhos. O primeiro, na transição da fase em que o espírito tem maior lucidez, devido à natureza do mundo espiritual, e vai para uma fase intermediária, em que há uma retomada do comando do corpo. E depois, no despertar em si, para as atividades cotidianas. E nós também aprendemos que os nossos mentores espirituais aproveitam os sonhos como
momentos de emancipação da alma para a nossa orientação. Embora não guardemos lembranças objetivas, eles utilizam figuras de linguagem, símbolos visuais, para que essas instruções se fixem no nosso subconsciente. Em conclusão, as ideias da doutrina espírita sobre este assunto que foram aqui apresentadas podem ser resumidas assim: ao encarnar, as faculdades da alma são reduzidas pela influência da matéria. Durante o sono, a alma se afasta do corpo biológico, reduzindo essas restrições. Isso permite que a alma encontre outras, desenvolva atividades distintas e se eduque. A maioria das lembranças dessas experiências se perde ao acordar, resultando em sonhos confusos. Os sonhos podem ser tanto resultados de experiências espirituais como do subconsciente. E durante o sono, os espíritos elevados se instruem e trabalham pelo bem, enquanto os inferiores são atraídos para assuntos compatíveis com os seus interesses. Para aprofundar este assunto, recomendamos o estudo do capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma. E se você tomou contato com essas ideias recentemente, recomendamos que reflita por si mesmo se são admissíveis, se fazem sentido. Nós estamos aqui à disposição para responder dúvidas e questões que podem ser enviadas no espaço de comentários. E convidamos a todos para refletirmos e melhorar os nossos esforços para que em nossas vidas predomine sempre a prática do bem e a busca sincera da verdade. Este foi o programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, produzido pela Aliança Espírita Evangélica. Caso tenha apreciado, clique no link de aprovação. Havendo interesse, inscreva-se no canal para ser avisado sobre novas transmissões. Agradecemos imensamente a sua consideração, pois o lema da Aliança é confraternizar para melhor servir. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando